aqui ao vivo, nesse momento em que passamos horas aguardando uma posição do senhor presidente da República sobre uma suposta demissão do ministro Mandetta. Há alguns grandes articulistas da imprensa brasileira que dizem que Mandetta já foi demitido, que Bolsonaro está trabalhando para manter Mandetta definhando, esfriando, né? E acabar com as ações do Ministério da Saúde por inanição, desgaste e desânimo. Na minha opinião, se o ministro Mandetta, que faz parte de um governo que eu sou oposição diametral, como deputada, tenho atuado contra esse governo, que é fruto do golpe dado em 2016, passando por todo o desgaste dos direitos do povo, não é, durante a experiência nefasta de Michel Temer, e chega Jair Bolsonaro como o grande erro histórico da República Federativa do Brasil. Infelizmente, não é, o senhor Bolsonaro, ele toma posições que vai na contramão do mundo inteiro. O mundo inteiro manda que na pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, as pessoas devam evitar o contato e o convívio social para a expansão acelerada do vírus. A expansão acelerada para um micro-organismo que o corpo não tem anticorpo, que não há vacina, que não há remédio, e por isso mesmo não se pode infartar a estrutura hospitalar no mundo inteiro. E Bolsonaro, ele quer relaxar as decisões sobre a suspensão do convívio social, não é? Ele quer acabar com o fique em casa. Ele acha que a economia, ela gira sem pessoas, sem vidas. Uma coisa que ele não tem noção na sua indiscutível ação esquizofrênica, ele não tem noção de que a economia é girada por pessoas, que o capitalismo, né, a exploração do capitalismo se dá sobre a exploração da mão de obra. Então, Bolsonaro, não há economia sem gente, não há economia sem vida. Então, nessa direção, ele vai na contramão do mundo e vai na contramão do próprio ministro do seu governo. Então, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é médico, ele tem seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde e tem sofrido pressões brutais de Bolsonaro e do grupo olavista, que faz parte desse astrólogo louco que vive nos Estados Unidos e que manda nesse núcleo chamado núcleo ideológico do governo. E agora o ministro Weintraub, o destruidor da educação brasileira, resolve fazer também chacota usando Cebolinha, né, para bater de maneira racista no povo e no governo chinês. Então esse é o núcleo é Damares, é o ministro da Educação, é o próprio Jair Messias Bolsonaro, como eles adoram chamar o cidadão, não é? Por seu nome, achando que isso é um texto messiânico. Minha gente, a situação é muito grave. Evidentemente, se Mandetta não suportar o desgaste e pedir para sair, o que vai acontecer é que ele vai limpar as mãos de Bolsonaro. E é melhor que o algoz tire o capuz e o povo veja a cara do algoz do povo. Essa é a verdade. Então, o desgaste sobre Mandetta está sendo acelerado, não é? Fala-se que Osmar Terra, que foi o ministro da Ação Social, enfim, aquele que acha que o pobre viciado, o adicto, é igual ao traficante, não é? Aquele que acha que o Bolsa Família é algo que precisa ser reduzido porque foi uma política populista e não para diminuir a fome que voltou a campear no Brasil, especialmente agora ela está sendo visível. E o povo de rua, dependendo da caridade, não é? Das pessoas, das redes, que inclusive nós estamos formando, pelo trabalho, pela doação de alimentos, etc., em todo o Brasil, junto com as centrais sindicais, o movimento comunitário, o movimento nas favelas. A verdade é que nós precisamos entender os acontecimentos. Bolsonaro quer relaxar as medidas de contenção do contato social
e por isso mandei até um entrave para ele, e ele vai tentar desgastar aos estertores a figura do ministro da Saúde para descumprir a decisão da Organização Mundial de Saúde. Por isso, nós estamos aqui com muita clareza, né, neste momento, defendendo as posições da Organização Mundial de Saúde, defendendo a manutenção das pessoas em isolamento social. Eu estou trabalhando mais do que presencialmente, são videoconferências de manhã, de tarde, de noite, daqui a pouco reunião da minha bancada, já tivemos da oposição. Neste momento, o Colégio de Líderes está reunido em Brasília e nós precisamos nos unir nas varandas, nas sacadas, não é? Batendo as panelas contra este cidadão que não tem envergadura para ser presidente da República e pela manutenção do isolamento social e pela proteção da vida. Se plante, Bolsonaro. Compreenda que a vida é o valor maior que nós temos a defender e que nesse momento a sua insanidade, não é? Uma insanidade conveniente, não será seguida pelo povo brasileiro. Portanto, rebele-se contra essa orientação equivocada e genocida do seu Jair Messias Bolsonaro. Rebele-se contra a atitude responsável de mandar o povo às ruas, prefeitos que estão aí por aí querendo relaxar medidas de isolamento social. É hora de proteger a vida do povo brasileiro. É hora de pagar, Bolsonaro, o que você não pagou ainda, que são as medidas emergenciais aprovadas pelo Congresso Nacional. Por que você não paga os R$600, os R$1.200? Que desorganização é essa? E o povo passando necessidade, dificuldade, para que você force o povo a ir à rua. Ou é a fome ou é a morte. Gente, vamos manter as pessoas em casa. Veja o que está acontecendo agora. O primeiro-ministro inglês, que duvidou da pandemia, está na UTI. Não menospreze o vírus. A doença é séria, é grave, e nós não vamos seguir uma orientação genocida. Vamos acompanhar os acontecimentos e vamos defender as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Forte abraço, estamos aqui juntos na luta.